Matheus era o tipo de cara que adorava filmes de terror. Daqueles que não apenas assistem, mas analisam cena por cena, como se estivesse decifrando uma linguagem secreta escondida por trás de cada susto. Morava sozinho em um pequeno apartamento no centro de Curitiba, e sua rotina era simples: trabalho, comida congelada e sessões noturnas com os filmes mais assustadores que conseguia encontrar. Uma noite, enquanto navegava por fóruns obscuros em busca de recomendações reais de filmes que mexem com o psicológico, encontrou um tópico oculto, intitulado apenas como a experiência final. Dentro, havia um único link para download com o aviso: *não assista sozinho. Não assista de madrugada. E, acima de tudo, nunca pause. O desafio, claro, era irresistível para alguém como Matheus. Ignorando completamente os avisos, ele baixou o arquivo, acomodou-se no sofá, apagou todas as luzes e deu play no que prometia ser a experiência mais perturbadora de sua vida. A tela começou com uma vinheta antiga, granulada, como se fosse uma gravação de VHS esquecida nos anos 80. Nenhum nome, nenhum estúdio. Apenas o som de uma respiração pesada. A primeira cena mostrava uma casa comum, mas o que perturbava era o jeito como a câmera se movia. Não havia cortes, não havia trilha sonora, apenas o som ambiente e um silêncio opressor. Com o passar dos minutos, Matheus começou a perceber algo estranho. Tudo no filme parecia espelhar sua própria sala de exposição dos móveis, a cortina amassada, até a caneca sobre a mesa de centro, tudo era idêntico. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ele riu sozinho, achando que poderia ser uma coincidência. Até que a câmera no filme começou a se mover e a filmar alguém no sofá. Era ele. Sem cortes, sem efeitos. Ele, ali, no sofá da própria casa, visto pela perspectiva do filme. Matheus pausou o vídeo, instintivamente. E nesse instante, as luzes da sala piscaram e apagaram-se completamente. O silêncio que tomou conta do apartamento não era comum. Era denso, sufocante. Matheus se levantou devagar, o controle ainda na mão, encarando a televisão apagada que agora refletia apenas sua própria silhueta. Tentou acender as luzes, mas nada funcionava. O celular também estava morto, sem sinal, sem bateria, embora estivesse em 78% minutos antes. Na tela da TV, a imagem voltou sozinha. Só que agora não havia mais filme. Era uma transmissão ao vivo. Mostrava a porta de entrada do apartamento dele, vista de dentro. Ele virou-se lentamente, encarando a porta verdadeira. Ela estava entreaberta. Lentamente, começou a se fechar com um rangido seco. Matheus correu e tentou abri-la novamente, mas estava trancada por dentro, com todas as trancas ainda no lugar. Trêmulo, voltou o olhar para a TV. A câmera mostrava agora a sala inteira vazia. Nenhum sinal dele. Como se ele tivesse desaparecido do próprio apartamento. O medo transformava o tempo em algo irreconhecível. Minutos pareciam horas, e Matheus já não sabia se estava acordado ou preso em algum tipo de pesadelo. A TV, agora sem imagens, emitia um zumbido agudo que aumentava em frequência conforme ele se aproximava. Decidido a acabar com aquilo, puxou o cabo da tomada. Mas a TV permaneceu ligada. De repente, a tela piscou e mostrou uma figura encapuzada atrás dele, e assim que ele se virou, não havia nada. Mas um som de respiração pesada, irregular, ecoava da cozinha. Ele se armou com uma faca e foi lentamente verificar. A luz da geladeira aberta iluminava vagamente o chão. No centro da cozinha, havia um envelope preto. Dentro, apenas um bilhete escrito à mão: "Você pausou. Agora está dentro." O som de passos ecoou da sala. Lentamente, Matheus olhou por cima do ombro e viu sua própria silhueta andando em direção ao sofá, pela TV. Mas no reflexo da janela, ele não estava lá. Quem, ou o que, estava sendo mostrado? O desespero já havia substituído qualquer senso de lógica. Matheus trancou-se no banheiro, tentando entender o que estava acontecendo. O vídeo não era apenas um filme. Era um espelho distorcido de sua própria existência.
Cada vez que ele tentava escapar, algo novo acontecia para puxá-lo de volta. O espelho do banheiro começou a embaçar, como se alguém respirasse do outro lado. Letreiros apareceram, desenhados lentamente pela névoa. Reproduza até o fim. Ele correu de volta para a sala, onde o vídeo já havia avançado sozinho. A versão dele na TV chorava, se debatia, tentava quebrar a tela. Ao fundo, a figura encapuzada se aproximava lentamente, passo por passo. Mateus, desesperado, tentou desligar tudo, mas a energia já não respondia. A janela estava lacrada, as paredes pareciam fechar-se ao redor. O filme havia se tornado real, e ele era agora parte dele. Um prisioneiro de pixels, som e silêncio. Na última cena do filme, a câmera lentamente se afastava do apartamento, revelando a cidade completamente deserta, sem qualquer sinal de vida. A narração surgia como um sussurro vindo de dentro da cabeça. Todo aquele que assiste, sozinho, torna-se parte da história. A TV desligou-se sozinha. A luz voltou. Tudo parecia normal. Mas Mateus já não estava mais lá. Apenas o sofá amassado, a caneca ainda com café e o controle remoto no chão. O vídeo desapareceu do computador, os arquivos foram corrompidos e ninguém nunca mais conseguiu acessar o link original. Vizinhos disseram que ouviram gritos, mas quando a polícia arrombou a porta, o apartamento estava vazio. Totalmente trancado por dentro. Dizem que, de tempos em tempos, o arquivo reaparece em fóruns obscuros com o mesmo título e os mesmos avisos. E toda vez, alguém novo desaparece, deixando para trás apenas uma TV ligada e um silêncio que parece sussurrar: não assista filme de terror sozinho. Lorena sempre foi fascinada pelo terror. Enquanto suas amigas evitavam até mesmo trailers de filmes assustadores, ela se deliciava com cada susto, cada cena grotesca, cada história perturbadora. Ela tinha um pequeno canal no YouTube onde fazia análises de filmes de horror independentes e desconhecidos. Seu público era fiel, e muitos a consideravam corajosa. Mas tudo mudou quando um seguidor anônimo enviou uma mensagem enigmática: reaja a esse. Mas só se tiver coragem de assistir sozinha. O link levava a um arquivo de vídeo, sem nome, hospedado fora das plataformas tradicionais, protegido por senha. A senha era simples: testemunha. Lorena, intrigada, sentiu que havia algo errado, e por isso mesmo decidiu gravar sua reação ao vivo. Ligou as câmeras, ajustou o cenário com velas vermelhas e cortinas fechadas, e deu play. O que ela não sabia é que aquele vídeo não era apenas um filme. Era uma invocação. O vídeo começou de forma silenciosa. Uma imagem borrada de um corredor mal iluminado, gravada em baixa qualidade, como uma fita antiga recuperada. Não havia som, apenas uma frequência grave que parecia vibrar no peito. Conforme a câmera avançava, Lorena sentia algo estranho. Os objetos no cenário do vídeo eram comuns, mas o modo como estavam dispostos pareciam copiados de seu próprio quarto. A cadeira quebrada, o espelho oval, até a luminária que ela havia comprado em um brechó meses atrás. A sensação era desconcertante. E então, no canto da tela, algo se moveu. Uma figura, envolta por sombras, parada de frente para a câmera. Sem rosto. Apenas uma presença. Lorena deu pausa, rindo nervosamente com o susto. Mas a gravação da câmera dela capturou algo a mais. O reflexo no espelho atrás mostrava a figura parada dentro do quarto dela. E o pior, quando ela voltou a dar play, o vídeo não estava mais no mesmo ponto. Tinha avançado sozinho, como se soubesse exatamente onde deveria chegar. A figura na tela aproximava-se da lente. Cada passo causava uma interferência no vídeo. A imagem tremia, a luz diminuía, e sons distorcidos começaram a surgir sussurros em línguas desconhecidas, repetindo palavras que Lorena não conseguia entender, mas que provocavam calafrios. Na gravação da live, o chat estava explodindo. Comentários dizendo para ela desligar, para sair dali, para olhar atrás. Mas Lorena estava hipnotizada, como se estivesse sob efeito de alguma coisa. A câmera mostrava agora o interior de um quarto, o quarto dela. Detalhe por detalhe. E a figura, sem rosto, estava de pé ao lado da cama.
A respiração de Lorena ficou pesada. Sentia um calor crescente, como se o ar tivesse ficado denso. Foi quando as velas se apagaram sozinhas. Tudo ficou escuro. Ela correu até o interruptor, mas nada respondia. Ao voltar para o computador, a tela da live estava preta. E a câmera ainda gravava, só que não mostrava ela. Mostrava o quarto, vazio, como se ela tivesse desaparecido dali. O vídeo reiniciou sozinho. Desta vez, exibia uma contagem regressiva. 10 segundos. 9. 8. E com cada número, um som diferente. Choro. Passos. Sussurros. Portas abrindo. Quando o contador chegou a 0, a tela exibiu apenas uma frase: "Você foi marcada". O rosto de Lorena apareceu na tela, mas com os olhos completamente negros. A gravação da live voltou misteriosamente, e o chat, que havia parado, disparou com mensagens desesperadas. "Você está bem? Sai daí agora. Tem algo atrás de você." Ela virou-se bruscamente, e por uma fração de segundo, a figura apareceu no espelho, na sombra, em todo lugar ao mesmo tempo. Lorena tentou encerrar a live, mas o botão simplesmente desapareceu. O som agora vinha de todos os lados. Batidas na porta. Gritos abafados. Um nome repetido em voz grave. "Lorena." Ela correu para a porta, mas estava trancada. E ao olhar pela fresta, do outro lado, havia ela mesma. Pálida. Parada. Sorrindo. Sem olhos. A energia caiu de vez. Tudo escureceu. A câmera do notebook gravava, alimentada pela bateria, e mostrava uma Lorena desesperada tentando abrir as janelas lacradas com tábuas que não estavam ali antes. O vídeo da invocação ainda rodava, mas agora mostrava múltiplas telas todas refletindo cenas da própria live. Uma distorção entre o real e o digital. Os arquivos do computador começaram a se apagar sozinhos, pastas sendo renomeadas com datas de morte. A palavra condenada piscava sem parar. Quando finalmente conseguiu quebrar uma das janelas, Lorena não viu a rua. Do outro lado, havia apenas um corredor escuro, igual ao do início do filme, como se seu apartamento tivesse sido engolido pelo vídeo. Ela não podia mais sair. Cada cômodo agora era uma parte daquele cenário maldito. E a figura sem rosto, cada vez mais próxima, parecia alimentar-se do medo, crescendo, tornando-se algo indescritível. Na manhã seguinte, os vizinhos notaram que o apartamento estava com a porta aberta. Dentro, tudo estava calmo. A janela, intacta. As luzes, acesas. Mas nenhuma pista de Lorena. Apenas o notebook ainda ligado, exibindo a live travada na imagem dela parada, olhando fixamente para a câmera. A gravação foi excluída do YouTube misteriosamente segundos depois que um dos inscritos tentou repostar. Ninguém mais teve acesso. Mas, de tempos em tempos, alguns usuários juram receber notificações de uma nova live de Lorena, com o mesmo título: "Não assista filme de terror sozinho." Quem tenta assistir, nunca termina o vídeo. Sempre acontece algo estranho. Uma queda de luz. Um reflexo estranho na tela. Um som vindo de dentro da casa. E todos que assistiram, dizem ver, ao fundo, nos cantos mais escuros do quarto, alguém parado, observando em silêncio, esperando a próxima pausa. Esperando por você. Rafael era conhecido entre seus amigos como o cético. Nunca acreditava em lendas urbanas, nem em histórias de terror. Para ele, tudo era fruto da imaginação fértil das pessoas. Numa noite chuvosa, depois de uma longa semana de trabalho, decidiu provar que nada daquilo passava de bobagem. Organizou uma maratona de filmes de terror na casa vazia de um parente, no interior, onde não havia ninguém por perto. Convocou um grupo para acompanhá-lo, mas todos acabaram desistindo na última hora, alegando medo. Rafael, firme na sua decisão, acendeu as luzes da sala, preparou a pipoca e deu play no primeiro filme. Porém, algo estranho aconteceu. A energia caiu, deixando a casa mergulhada em escuridão total, e o único som que restou foi o da tela do computador, que permanecia ligada, com o filme rodando. No escuro, Rafael sentiu um arrepio diferente.
A sensação de que não estava sozinho. A luz fraca da tela iluminava apenas o rosto dele, que começava a transpirar frio. O filme mostrava uma casa antiga, com janelas quebradas e portas rangendo ao vento. Mas conforme o filme avançava, Rafael percebeu que aquela casa era, na verdade, a própria casa em que estava. A câmera no filme explorava os cômodos, as sombras e objetos que ele reconhecia perfeitamente. De repente, o personagem do filme virou-se para a câmera, encarando diretamente Rafael, como se soubesse que ele estava assistindo. Sem aviso, a imagem congelou e na tela apareceu uma mensagem: "Não olhe para trás." Rafael, intrigado, olhou para a porta da sala, que lentamente começou a se abrir com um rangido assustador. O som da porta aberta reverberava pela casa vazia. Rafael sentiu a respiração acelerar, mas o medo não era suficiente para fazê-lo sair do lugar. O filme continuava rodando, mas agora a tela estava coberta por uma névoa escura, que começava a se espalhar pela sala, como uma fumaça real. Ele tentou pausar o vídeo, mas o controle não respondia. A névoa se adensava e parecia ganhar forma, sombras que se moviam lentamente entre os móveis, sussurrando seu nome. Rafael sentiu algo tocar seu ombro, um toque gelado que o fez se virar rapidamente. Não havia ninguém. Quando voltou a olhar para a tela, a imagem mostrava o próprio sofá onde ele estava sentado, mas vazio. A névoa parecia sair do filme e invadir a sala, espalhando um silêncio mortal. Desesperado, Rafael tentou desligar o computador, mas a tela se apagou por um instante e voltou com uma imagem estática, um rosto branco, distorcido, que parecia gritar em silêncio. Ao fundo, uma risada baixa, rouca, que parecia ecoar dentro da casa. A névoa agora cobria quase todo o ambiente, limitando sua visão a poucos metros. Ele tentou se levantar, mas sentiu as pernas paralisadas, como se estivesse preso a algo invisível. O ar ficou pesado, e a temperatura caiu drasticamente. Rafael ouviu passos atrás de si, cada vez mais próximos, e tentou virar-se, mas nada se movia. A única coisa que viu foi o reflexo do rosto distorcido na tela do computador, cada vez mais próximo, até que a tela ficou preta, e ele ouviu um sussurro final: "Agora, você é parte do filme." Horas depois, a energia voltou e a casa ficou silenciosa novamente. Quando os amigos de Rafael finalmente chegaram para checar o porquê dele não responder às mensagens, encontraram a porta da casa aberta e o interior vazio. O computador estava ligado, com o vídeo pausado na imagem do rosto branco. Nada mais indicava onde Rafael poderia estar. Nenhum sinal, nenhuma pista. Algumas pessoas da região começaram a notar que, à noite, luzes estranhas piscavam nas janelas da casa, e sons de passos ecoavam no silêncio. Testemunhas afirmavam que o rosto branco aparecia em telas de celulares e computadores, mesmo de pessoas que nunca haviam visto o vídeo. E assim, a lenda do filme maldito continuava se espalhando, alimentando o medo de quem ousasse assisti-lo sozinho. Dizem que quem assiste ao filme sozinho começa a ser observado por algo que não pertence a este mundo. Que a linha entre a tela e a realidade se torna tão tênue que é impossível distinguir uma da outra. O filme não termina, porque quem o assiste nunca consegue fechar os olhos sem sentir que está sendo puxado para dentro daquela história, onde o tempo e o espaço se dobram, prendendo a vítima para sempre. E assim, a maldição continua, com novas vítimas surgindo, desaparecendo sem deixar rastros, apenas o aviso que ecoa em fóruns e grupos secretos: não assista filme de terror sozinho. Você está preparado para enfrentar o que está do outro lado da tela? Amanda sempre foi apaixonada por histórias sobrenaturais, mas havia uma regra que ela jamais quebrava: nunca assistia filmes de terror sozinha. No entanto, após uma discussão com os amigos sobre coragem e medo, decidiu provar que não tinha medo algum. Escolheu um filme obscuro que tinha recebido muitas recomendações em fóruns da internet, mas que poucos conseguiam assistir até o fim. Amanda preparou a sala, apagou as luzes, acendeu apenas uma vela e começou a assistir. Logo nos primeiros minutos, sentiu uma presença, como se alguém a observasse por trás dela. Tentou ignorar, culpando sua imaginação, mas a sensação só aumentava. No meio do filme, a vela se apagou sozinha, deixando Amanda na escuridão total. Com o coração acelerado, Amanda acendeu o celular para iluminar a sala, mas a tela começou a mostrar imagens que não faziam parte do filme.
Eram cenas de uma casa vazia, com portas rangendo e sombras se movendo pelos corredores. Aos poucos, as imagens começaram a se sobrepor ao filme que ela assistia, como se as duas realidades estivessem se fundindo. Amanda tentou desligar a televisão, mas o controle não respondia. A tela mostrava agora um espelho quebrado, refletindo um rosto desconhecido pálido, com olhos fundos e vazios. O som das vozes sussurrantes começou a preencher a sala, chamando seu nome com um tom ameaçador. Ela se levantou para sair, mas percebeu que a porta estava trancada por dentro, embora ela não se lembrasse de tê-la fechado. Preso no apartamento, Amanda sentiu o medo tomar conta. As sombras na tela começaram a se mover como entidades reais, saindo quase que para dentro da sala. O filme parecia ganhar vida, com cenas mudando conforme seus próprios pensamentos e medos. A figura do rosto pálido apareceu em vários espelhos do apartamento, sempre desaparecendo quando ela tentava encará-lo. O som das vozes aumentava, tornando-se gritos agonizantes que ecoavam por todo o ambiente. Amanda tentou fugir para o quarto, mas ao abrir a porta, encontrou um corredor infinito, escuro, que não existia em sua planta original. Cada passo que dava parecia levá-la mais fundo em um labirinto sem saída. Enquanto caminhava pelo corredor, Amanda ouviu um sussurro muito próximo. Não devia estar aqui. A voz era grave, distorcida, e parecia vir de todos os lados. A luz fraca de uma lanterna apareceu ao longe, revelando uma figura encapuzada que avançava lentamente na sua direção. A cada passo, o ar ficava mais gelado, como se a vida estivesse sendo sugada dali. Amanda tentou correr, mas suas pernas não respondiam. A figura se aproximava e seu rosto permanecia oculto na sombra do capuz. Quando estava a poucos metros dela, um espelho apareceu do nada, refletindo Amanda parada, mas com os olhos negros e um sorriso macabro. Ela tentou gritar, mas nenhuma voz saiu de sua boca. De repente, a figura encapuzada estendeu a mão para Amanda e ao toque, sentiu uma dor intensa, como se seu corpo estivesse sendo rasgado por dentro. Tudo ficou branco. Amanda acordou na sua sala, com a televisão desligada e o controle no chão. Pensando que tudo não passava de um pesadelo, levantou-se para fechar a porta. Foi então que viu, no espelho da entrada, o reflexo do rosto pálido, sorrindo para ela. Assustada, virou-se, mas não havia ninguém ali. Ao olhar novamente para o espelho, seu próprio rosto estava mudado, seus olhos negros e um sorriso que não era seu. A mensagem no celular apareceu automaticamente. Você não está mais sozinha. O filme está dentro de você. Desde aquela noite, Amanda mudou. Evita espelhos, evita a luz do dia e vive na sombra daquilo que não pode explicar. Seu canal no YouTube desapareceu misteriosamente, assim como todas as suas redes sociais. Alguns dizem que ela foi consumida pelo próprio medo, aprisionada dentro do filme que jurava vencer. Outros afirmam que ainda é possível vê-la refletida nas telas, com os olhos negros, esperando a próxima vítima para compartilhar sua maldição. E, nas profundezas da internet, o filme continua circulando, sempre acompanhado da mesma advertência: não assista filme de terror sozinho. Porque, uma vez que começa, não há como escapar do que está do outro lado da tela. Caio era um jovem curioso, sempre buscando experiências novas e desafiadoras para seu canal de vídeo no YouTube. Um dia, recebeu uma mensagem misteriosa em sua caixa de entrada. Um link para um filme obscuro, acompanhado da recomendação enfática: assista, mas jamais sozinho. Caio, confiante e com espírito aventureiro, decidiu que esse seria o próximo conteúdo para seu canal, e convidou sua namorada, Júlia, para assistir com ele. No entanto, na noite combinada, Júlia teve um imprevisto e não pôde comparecer, deixando Caio sozinho em seu apartamento. Ignorando o aviso, ele iniciou a sessão, decidido a provar que nada de estranho aconteceria. O filme começou com imagens granuladas, um ar antigo, e sons que pareciam distorcidos, como sussurros que penetravam na alma. À medida que o filme avançava, Caio começou a notar que as cenas pareciam espelhar sua própria casa, os móveis, as janelas, até o cheiro parecia atravessar a tela. A sensação de desconforto aumentou quando ele percebeu que os personagens do filme estavam vagando exatamente pelos cômodos onde ele estava sentado. O que mais o perturbou foi a aparição de uma figura indistinta, um vulto encapuzado que observava em silêncio, sempre à distância, sem jamais se aproximar,
mas deixando um rastro de frio por onde passava. Caio tentou desligar a TV, mas o controle parecia estar travado, e a tela não respondia a nenhum comando. O volume aumentou de repente, preenchendo o ambiente com uma melodia sombria e hipnótica, fazendo seus olhos pesarem e a respiração ficar ofegante. Tentando manter a calma, Caio sentou-se no sofá, mas sentia que algo na sala estava errado. O ar ficou denso e pesado, como se a atmosfera tivesse se tornado líquida e opressora. A figura encapuzada começou a se mover na tela, aproximando-se lentamente de onde ele estava. Ao mesmo tempo, ele sentia uma presença real atrás de si, uma sombra que parecia imitar cada movimento seu. Cada vez que ele se virava, não via nada, mas o frio no pescoço aumentava e sussurros indecifráveis ecoavam pela casa. A imagem na TV mudou para um espelho, e no reflexo apareceu o rosto de Caio, mas distorcido, com os olhos completamente negros e um sorriso macabro. Seu coração disparou. Tentou fugir para o quarto, mas a porta estava trancada. A única saída parecia ser terminar de assistir ao filme, algo que Caio não queria, mas sentia-se preso. O filme chegou ao clímax, com cenas de perseguição e gritos que ecoavam por toda a casa. A figura encapuzada parecia cada vez mais real, quase tangível, como se pudesse sair da tela a qualquer momento. Caio sentiu a temperatura despencar, o ar tornou-se gelado e um vento forte atravessou a sala, apesar das janelas fechadas. De repente, a televisão mostrou a imagem da porta do apartamento, vista por dentro. Lentamente, a maçaneta começou a girar. Caio, paralisado pelo medo, assistiu enquanto a porta se abria lentamente, revelando a figura encapuzada, parada no batente, olhando fixamente para ele. Sem forças para gritar ou se mover, Caio viu o vulto avançar, estendendo a mão em direção ao seu rosto. Foi quando a tela ficou preta e ele sentiu um puxão que o arrancou da realidade. Quando Caio recobrou a consciência, estava sentado no sofá, o filme havia terminado e a sala estava iluminada normalmente. Respirava ofegante, mas tudo parecia normal. Até que olhou para a televisão, a tela exibia uma mensagem simples: "Você está marcado." O controle remoto estava no chão, partido ao meio. Tentou ligar o celular, mas ele não respondia. Sentiu um peso no peito, um nó de medo que não conseguia explicar. A figura encapuzada apareceu em seus pensamentos, sussurrando seu nome com uma voz grave e ameaçadora. Dias depois, Caio desapareceu sem deixar vestígios. Seu canal ficou inativo, e o link para o filme misterioso foi apagado de todos os lugares. Porém, aqueles que receberam o convite para assistir a experiência final sabem que a maldição continua, esperando pela próxima vítima corajosa ou imprudente. A lenda do filme proibido se espalhou pelos cantos mais obscuros da internet, onde poucos se atrevem a comentar. Dizem que quem assiste sozinho tem suas almas capturadas pela figura encapuzada, presa eternamente em um limbo entre a tela e o mundo real. Ninguém sabe ao certo o que acontece com as vítimas, mas aqueles que tiveram contato com o filme afirmam ouvir sussurros no escuro, ver sombras na periferia da visão e sentir uma presença constante que os observa em silêncio. O aviso permanece gravado em fóruns e grupos secretos: não assista filme de terror sozinho. E você, teria coragem de apertar o play e enfrentar o que está do outro lado da tela? Juliana sempre teve uma queda por desafios online, principalmente aqueles que prometiam testar os limites do medo. Quando um vídeo misterioso começou a circular em grupos fechados na internet, com o nome A Última Sessão, ela não resistiu. O aviso era claro: nunca assista sozinho. Mas, como sempre, Juliana ignorou. Sozinha em seu apartamento em São Paulo, numa noite chuvosa e sem energia, ela resolveu enfrentar o medo. Ligou o notebook, posicionou a câmera para gravar sua reação e deu play no arquivo que baixou de um fórum obscuro. As primeiras imagens eram de uma sala escura, iluminada apenas por uma vela tremulante. O som ambiente era abafado, e a sensação de solidão tomou conta do ambiente. Juliana já sentia o corpo gelar. À medida que o vídeo avançava, a vela na tela parecia queimar de verdade, e o ambiente no apartamento de Juliana ficou mais frio, como se aquele fogo virtual consumisse o ar real. A câmera do vídeo mostrava uma figura encapuzada, imóvel, no canto da sala. Juliana sentia os olhos daquela presença fixa nela, mesmo através da tela. De repente, a imagem começou a distorcer,
como se estivesse sendo invadida por interferências. A figura saiu do canto e caminhou lentamente em direção à câmera, a respiração pesada e irregular ecoando pelos fones de Juliana. Em pânico, ela tentou pausar o vídeo, mas o cursor sumiu. A única coisa que pôde fazer foi recuar no sofá, o coração batendo acelerado. No vídeo, a figura agora estava de pé atrás da câmera, pronta para atacar. Juliana sentiu uma sombra se mover atrás dela na vida real. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. O silêncio era perturbador, quebrado apenas pelo som pesado da respiração que parecia vir do nada. A tela do notebook piscou e a imagem passou a mostrar o próprio apartamento dela, vista pela perspectiva da figura encapuzada. A figura então virou-se para a câmera do vídeo e sussurrou seu nome, fazendo Juliana congelar de medo. Tentou desligar o computador, mas ele não respondia. A respiração ficou mais próxima, tão perto que Juliana podia sentir o ar gelado tocando sua nuca. O vídeo passou a mostrar cenas da infância de Juliana, momentos íntimos e privados que ninguém além dela conhecia. A figura encapuzada sussurrava palavras inaudíveis, enquanto sombras começavam a sair da tela para dentro do quarto. Juliana tentava se proteger, mas sentia o peso da presença ficando maior, esmagando sua vontade de lutar. A temperatura caiu ainda mais, fazendo sua pele arrepiar-se por completo. O vídeo exibia uma contagem regressiva, e Juliana sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. O som dos batimentos cardíacos no áudio do vídeo sincronizava com o dela, acelerando sem controle. O medo era tão intenso que parecia arrancar sua alma. Quando a contagem chegou a 0, a tela ficou completamente preta. Juliana sentiu um puxão forte, como se estivesse sendo sugada para dentro da tela. No instante seguinte, percebeu que não estava mais em seu apartamento. Estava presa dentro do vídeo, um mundo escuro e sem fim, onde a figura encapuzada reinava absoluta. Tentou gritar, mas sua voz não passava do silêncio opressor. A sensação de solidão era esmagadora, e a escuridão parecia viva, tocando e envolvendo cada parte de seu corpo. A figura se aproximou, estendendo a mão para ela, e Juliana sabia que não havia escapatória. Ela era agora parte da última sessão, para sempre. Dias depois, a polícia encontrou o apartamento de Juliana vazio, as luzes acesas, o notebook ligado na página do vídeo misterioso. Na tela, uma mensagem piscava: "Sua vez chegou." Seus amigos tentaram encontrar alguma pista, mas tudo o que restava eram relatos de que, à noite, a silhueta de Juliana aparecia nas janelas, observando as ruas vazias. Seu canal nas redes sociais desapareceu, e ninguém mais ouviu falar dela. Dizem que, para quem ousa assistir à última sessão sozinho, a escuridão não é apenas um filme, mas um portal. Um convite para se perder no vazio eterno, onde as almas são presas para sempre, enquanto a figura encapuzada espera sua próxima vítima. E o aviso ecoa na mente dos que ficam: não assista filme de terror sozinho. Lucas era um jovem vlogger de sucesso, conhecido por se aventurar em desafios perigosos para seu público. Certa noite, ele recebeu um link anônimo com um arquivo de vídeo misterioso chamado apenas de O Convite. A mensagem dizia: aceite o desafio, mas nunca assista sozinho. Curioso e confiante, Lucas decidiu gravar sua reação para o canal, prometendo aos seguidores uma experiência inédita. Mesmo avisado, ignorou o alerta. Em seu apartamento no centro de São Paulo, ele acendeu as luzes, ajustou a câmera e deu play no arquivo. O vídeo começou com uma sequência de imagens desconexas, cenas de lugares abandonados, vozes sussurrando nomes e uma figura encapuzada que parecia observar tudo de longe. A atmosfera era pesada, e logo uma sensação de desconforto tomou conta do ambiente. À medida que o vídeo avançava, a figura encapuzada tornou-se mais nítida, caminhando lentamente pelos corredores de um prédio abandonado. A câmera tremia, captando sons abafados e passos que pareciam seguir Lucas pelo apartamento. Em um momento, a tela mostrou a porta do seu próprio quarto, se abrindo lentamente, revelando um espaço vazio, mas com uma presença invisível e ameaçadora. Lucas sentiu um arrepio. Tentou desligar o vídeo, mas o arquivo não respondia a nenhum comando. O volume aumentou sozinho, preenchendo a sala com uma melodia distorcida, quase hipnótica. Os sussurros agora repetiam seu nome,
como se o vídeo soubesse exatamente quem ele era. De repente, a câmera do vídeo mudou para o interior do apartamento de Lucas, mostrando a sala onde ele estava sentado. A figura encapuzada aproximava-se da lente, com passos pesados e silenciosos ao mesmo tempo. Lucas sentiu um peso no peito, como se algo o impedisse de respirar. O ar ficou gelado, e sombras começaram a surgir nos cantos do cômodo. Ele tentou se levantar, mas suas pernas pareciam presas. A figura agora estava ao seu lado, e uma voz rouca sussurrou: "Você não deveria ter assistido sozinho." Lucas tentou gritar, mas o som não saiu. A tela ficou preta por um momento, e então a transmissão voltou com uma imagem dele mesmo, imóvel, sentado no sofá, como se estivesse preso dentro do vídeo. O vídeo continuou a mostrar Lucas preso em um looping, repetindo os mesmos movimentos, olhando para todos os lados, tentando escapar. A figura encapuzada observava calmamente, enquanto uma névoa escura invadia o espaço ao redor dele. No apartamento real, Lucas ainda tentava se mover, mas sua consciência começava a se fragmentar. A imagem na tela mostrava seu reflexo, mas com olhos completamente negros e um sorriso que não lhe pertencia. O medo transformou-se em pânico absoluto. Ele tentou apagar o computador, mas a energia falhou, e a tela permaneceu acesa, mostrando sua prisão digital. Um sussurro final ecoou pelo quarto: "Agora, você pertence ao filme." Horas depois, a energia voltou e o apartamento estava silencioso. A câmera que Lucas usava para gravar ainda estava ligada, mostrando a sala vazia. Seus amigos, preocupados com o desaparecimento repentino, tentaram entrar em contato, mas não tiveram resposta. Alguns moradores relataram que, à noite, a figura encapuzada podia ser vista em sua janela, encarando a rua com olhos vazios. No computador, o vídeo misterioso havia desaparecido, mas um novo arquivo aparecerá, com o nome de Lucas escrito em letras vermelhas. Aqueles que se aventuraram a abrir o arquivo relatam ter visto suas próprias casas refletidas nas cenas, e a mesma figura sinistra observando, pronta para a próxima vítima. A lenda do convite espalhou-se pela internet como fogo em palha seca. Cada vez mais pessoas falam em receber o link misterioso, com o aviso: "Não assista filme de terror sozinho." Alguns desaparecem, outros voltam mudados, com olhares vazios e histórias que ninguém acredita. Mas todos sabem que o perigo é real, e que a maldição continua viva, esperando quem tiver coragem ou imprudência suficiente para apertar o play. Então, antes de assistir a qualquer filme de terror sozinho, pense 2 vezes. E se a próxima história for a sua? Carla sempre foi fascinada por histórias de mistério e terror, mas jamais havia se arriscado a assistir um filme de terror sozinha. Quando encontrou um link estranho em um fórum pouco conhecido, recebeu um aviso simples e direto: "Não assista a este filme sozinho. A maldição é real." Movida pela curiosidade e pelo desejo de provar que nada poderia assustá-la, Carla baixou o arquivo e preparou uma noite especial, fechando as cortinas, apagando as luzes e sentando-se confortavelmente para assistir. Nos primeiros minutos, a atmosfera do filme parecia comum, com sons ambientes e cenas de uma casa abandonada, mas algo estava errado. A tela começou a distorcer, e a imagem da casa parecia se transformar lentamente em algo vivo, respirando e pulsando, como se observasse Carla enquanto ela assistia. Conforme o filme avançava, Carla percebeu que os detalhes da casa na tela eram exatamente iguais aos da sua própria casa, à disposição dos móveis, as portas, até mesmo a pintura descascada na parede do corredor. A sensação de estar sendo observada tornou-se mais intensa quando uma sombra apareceu na tela, uma silhueta escura que se movia sem emitir som. Carla tentou pausar, mas o vídeo avançou sozinho, mostrando agora o interior de sua sala, com um reflexo no espelho mostrando uma figura encapuzada parada atrás dela. Assustada, ela virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. O silêncio da casa era opressor, e o ar parecia pesar a cada respiração. O filme começou a mostrar imagens de câmeras de segurança não de uma casa comum, mas do próprio apartamento de Carla. Cada movimento seu era registrado pelas câmeras invisíveis que apareciam na tela, captando seus passos hesitantes e seu rosto cada vez mais pálido. A figura encapuzada na tela começou a se mover em direção à câmera, e Carla sentiu uma presença atrás dela. Um frio intenso percorreu sua espinha, e um sussurro inaudível parecia chamar seu nome repetidamente. Quando ela tentou apagar a televisão, a imagem ficou preta, mas a voz continuou:
ecoando dentro do silêncio da sala. O medo tomou conta, e a sensação de que ela já não estava mais sozinha era esmagadora. Preso naquele espaço entre o filme e a realidade, Carla tentou fugir para o quarto, mas as portas pareciam se fechar e abrir sozinhas, criando um labirinto confuso e interminável. A figura encapuzada apareceu em cada reflexo, em cada sombra projetada na parede, como se estivesse perseguindo-a por toda parte. O ar tornou-se gelado, e seus passos ecoavam de forma estranha, como se fossem acompanhados por vozes que sussurravam promessas de terror eterno. Na tela do filme, uma contagem regressiva começou a aparecer, acelerando o ritmo do medo. Carla sentiu sua visão escurecer, e o silêncio foi substituído por uma risada baixa e macabra que parecia vir de dentro da televisão. Quando a contagem chegou a 0, a tela explodiu em um brilho ofuscante, e Carla sentiu um puxão que a arrastou para dentro do filme. Ela se viu presa em um mundo escuro e sem fim, onde a figura encapuzada reinava soberana, observando cada movimento dela com olhos vazios. Tentou gritar, mas sua voz foi consumida pelo silêncio opressor. As paredes daquele lugar pareciam vivas, respirando e sussurrando seu nome em um eco eterno. O medo tornou-se uma prisão, e Carla soube que não havia escapatória. Ela havia se tornado parte do filme, uma nova peça da maldição que assombrava aqueles que ousavam assistir sozinhos. Dias depois, vizinhos perceberam que as luzes do apartamento de Carla permaneciam acesas, mas ninguém a via entrar ou sair. O notebook dela continuava ligado, exibindo a tela do filme maldito, agora com a mensagem: "Você também está marcado". Nas redes sociais, a conta de Carla desapareceu misteriosamente, e rumores começaram a circular sobre a jovem que havia sido engolida pelo próprio medo. A lenda do filme proibido continuava viva, espalhando-se silenciosamente por fóruns e grupos secretos, sempre com o mesmo aviso: não assista filme de terror sozinho. Porque, para quem desafia a maldição, o próximo capítulo pode ser o fim. Gustavo sempre gostou de testar limites. A ideia de enfrentar o medo sozinho o fascinava. Quando um amigo enviou um link para um filme misterioso, chamado apenas de A Vigília, com a advertência: "Nunca assista sozinho", ele não resistiu. Marcou uma noite para isso, desligou as luzes da casa, ajeitou as câmeras para registrar tudo e deu play. O filme começava com cenas de uma casa antiga, rodeada por uma névoa densa. A música ambiente era lenta e ameaçadora, como se o silêncio tivesse sido distorcido. Gustavo sentiu um calafrio, mas não parou. O personagem principal do filme entrava na casa, exatamente como ele fazia no mundo real, fazendo com que a linha entre o real e o virtual começasse a se confundir. Conforme a trama do filme se desenrolava, a câmera mostrava detalhes inquietantes, objetos que Gustavo reconhecia em sua própria casa, quadros na parede, à disposição dos móveis. Uma sombra escura apareceu nos cantos do vídeo, sempre observando, mas nunca revelando o rosto. A sensação de estar sendo observado crescia a cada minuto. Gustavo sentiu a temperatura cair, e sons distantes começaram a se misturar ao áudio do filme. Passos, sussurros, como se alguém estivesse se aproximando dele. Tentou pausar o vídeo, mas a opção não funcionava. A presença parecia ganhar força, e um sussurro forte e claro repetia seu nome, fazendo seu coração disparar. O filme mostrava o personagem andando pelos corredores da casa, até chegar à porta do quarto de Gustavo, que na tela se abria lentamente. Gustavo sentiu um frio súbito e viu uma sombra se movendo atrás dele, mas ao se virar não encontrou nada. A figura encapuzada, que antes era distante, agora estava bem perto da câmera, encarando diretamente Gustavo. O ar ao seu redor ficou pesado, dificultando sua respiração. Ele tentou desligar o notebook, mas não conseguia. As vozes na sala aumentaram, e o som do filme se misturou com gritos abafados que pareciam vir de dentro da própria casa. Gustavo percebeu que estava preso entre duas realidades, sem saber qual delas era verdadeira. A tela do filme exibiu uma contagem regressiva assustadora. O personagem no vídeo virou-se para a câmera, revelando um rosto pálido e sem olhos, sorrindo de forma macabra. A figura encapuzada surgiu atrás dele, estendendo a mão como um convite sinistro. Gustavo tentou se afastar, mas sentiu-se paralisado. O chão da sala parecia desaparecer sob seus pés, enquanto uma névoa negra o envolvia por completo. O som do coração dele acelerava descontroladamente,
enquanto a imagem do filme se fundia com o ambiente real, prendendo-o em um pesadelo sem fim. Um último sussurro ecoou: "Agora, você está conosco." No dia seguinte, amigos e familiares notaram o desaparecimento de Gustavo. Seu apartamento estava trancado por dentro, mas todas as luzes estavam acesas e o computador ligado, exibindo a última cena do filme. A polícia não encontrou nenhuma pista, apenas o registro da noite no notebook, mostrando as câmeras que Gustavo havia instalado para gravar a reação. Mas as imagens capturaram algo inexplicável: uma sombra negra se movendo pela casa e um brilho estranho nos olhos do rapaz, que parecia estar presente, mas invisível. Desde então, relatos começaram a surgir de que o espírito de Gustavo vagava pela casa, preso entre o mundo real e o filme, condenado a assistir eternamente a sua própria vigília. A maldição do filme A Vigília ganhou fama entre os amantes do terror, mas ninguém se atreve a assistir sozinho. Quem já tentou, desapareceu misteriosamente ou voltou com histórias que ninguém acredita, olhos vazios e um medo que não passa. O aviso permanece: não assista filme de terror sozinho. Porque, quando a tela se apaga, o que fica não é apenas a escuridão, mas uma presença que pode estar mais perto do que você imagina. Você teria coragem para apertar o play? Mariana sempre foi fascinada por histórias sobrenaturais, mas nunca teve coragem de assistir filmes de terror sozinha. Quando, numa noite chuvosa, recebeu o convite para uma maratona online de um filme desconhecido chamado O Olhar, resolveu aceitar o desafio, mesmo avisada do perigo. Nunca assista este filme sozinho. Sozinha em seu apartamento, Mariana preparou tudo, desligou as luzes e deu play. As primeiras cenas mostravam uma casa antiga, com janelas quebradas, e um espelho grande no hall de entrada. O clima era sombrio, e a música envolvente parecia entrar em seus ossos, fazendo seu corpo gelar. Mal sabia ela que aquela maratona mudaria sua vida para sempre. Conforme o filme avançava, Mariana começou a sentir que o espelho da tela tinha algum poder estranho. A imagem refletida nele parecia se mover de maneira diferente, como se tivesse vontade própria. Em uma das cenas, uma figura com olhos completamente negros apareceu no reflexo, encarando diretamente a câmera. Mariana sentiu um arrepio. Ao olhar para o espelho do seu próprio apartamento, percebeu que a imagem estava estranha, distorcida, como se alguém estivesse do outro lado observando. O som do filme misturava-se com sussurros baixos que pareciam ecoar pela sala, dizendo seu nome de forma lenta e ameaçadora. Mariana tentou desligar o computador, mas a tela ficou preta por alguns segundos e, em seguida, voltou a exibir o filme. O rosto da figura dos olhos negros estava mais nítido, e agora parecia sair do espelho, ultrapassando a barreira da tela para invadir a realidade. A temperatura do apartamento despencou, e sombras começaram a se formar nas paredes, como se fossem prolongamentos do próprio reflexo. O medo tomou conta dela, mas a vontade de entender o que estava acontecendo a prendeu ao sofá. Cada vez que o reflexo da figura aparecia, Mariana sentia um puxão invisível, como se estivesse sendo sugada para dentro daquele outro mundo. A figura dos olhos negros, no filme, começou a falar diretamente com Mariana, em uma voz rouca e sussurrante: "Você não devia ter vindo até aqui." A imagem na tela passou a mostrar cenas do apartamento dela, vistas pelo reflexo do espelho. Mariana sentiu sua respiração falhar quando o reflexo de sua própria imagem na tela mudou, exibindo um sorriso maligno que não era seu. Tentou se levantar, mas seus músculos não respondiam. A figura encostou a mão no vidro do espelho virtual, e a parede do apartamento atrás de Mariana começou a se distorcer, como se estivesse derretendo e abrindo um portal para o desconhecido. Num último momento de lucidez, Mariana fechou os olhos, tentando se desligar do filme e da presença aterrorizante. Quando os abriu, percebeu estar em um espaço branco, vazio e infinito. A figura dos olhos negros estava lá, imóvel, esperando. Tentou gritar, mas nenhum som saiu. Sentiu que sua alma estava sendo puxada para aquele mundo refletido, para nunca mais voltar. A última coisa que viu foi o seu próprio reflexo, preso atrás do vidro, preso para sempre. Do lado de fora, o computador continuava ligado, o filme exibindo a mensagem: "Você agora faz parte do reflexo." Dias depois, familiares e amigos perceberam que Mariana desaparecera sem explicação. Seu apartamento permanecia trancado, mas as luzes se acendiam e apagavam sozinhas,
e o espelho da sala parecia refletir algo que ninguém conseguia ver direito. Nas redes sociais, sua última postagem foi um aviso enigmático: não assista filme de terror sozinho. A história de Mariana virou lenda entre os que ousam enfrentar o desconhecido, e o filme O Olhar continua circulando, esperando pelo próximo espectador imprudente. Você está preparado para encarar seu próprio reflexo? Renato era um apaixonado por cinema, especialmente filmes de terror. Não apenas assistia com frequência, mas colecionava edições raras, VHS antigos, DVDs de colecionadores e até rolos de filme em película. Seu apartamento era praticamente um museu do gênero. Um dia, enquanto navegava por um mercado de pulgas digital, encontrou um anúncio estranho: filme proibido. Apenas para os que têm coragem. Não assista sozinho. O preço era irrisório. Curioso, fez a compra sem hesitar. Dias depois, recebeu uma caixa preta sem remetente. Dentro, apenas uma fita cassete sem rótulo e um bilhete com uma única frase escrita à mão: este filme termina com você. Achando que era apenas marketing barato de algum artista experimental, Renato ajeitou sua sala, conectou seu velho videocassete e colocou a fita. Mal sabia ele que aquele play daria início à pior experiência de sua vida. A fita começou com uma imagem granulada, em preto e branco, mostrando uma estrada deserta à noite. Nenhum som, apenas o zumbido estático da fita. Após alguns minutos, a câmera focalizou uma casa antiga, no meio do nada. Renato estranhou o realismo da imagem, parecia mais uma gravação documental do que uma produção cinematográfica. Conforme o vídeo avançava, uma figura apareceu na janela da casa. Estática, observando em silêncio. A câmera aproximou-se da porta, que se abriu sozinha, revelando um corredor escuro. Era como se o filme fosse uma gravação de alguém entrando naquela casa. Então, algo estranho aconteceu. Ao fundo da imagem, Renato viu o reflexo de sua própria sala no vidro da janela da casa, como se o vídeo estivesse assistindo a ele. A TV piscou, e por um instante ele viu seu próprio rosto na tela. Quando piscou de novo, a imagem havia mudado. Agora, a figura do filme não era apenas um ator, era ele. Assustado, Renato pausou a fita. A imagem congelada mostrava a sala de estar da casa do filme, idêntica a sua cada detalhe, cada objeto no lugar. O mais inquietante era que, no canto da sala, estava sentado ele mesmo. Seu reflexo congelado na TV sorria, um sorriso que ele jamais fez. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Tentou desligar o aparelho, mas a televisão não respondia. Tirou da tomada, e mesmo assim, a tela permaneceu acesa. O vídeo voltou a rodar sozinho. Agora, a figura de Renato no filme se levantava, caminhando pelos corredores da casa, que também se pareciam com os corredores do próprio apartamento dele. Começou a ouvir sons reais, passos no chão de madeira, respiração pesada, e vozes sussurrando seu nome em um tom grave, como se o ambiente do filme estivesse se fundindo com o mundo real. Quando se virou para verificar a cozinha, viu a porta entreaberta e, dentro dela, um vulto parado, observando. Renato correu até a porta do apartamento, mas ela estava trancada com todas as chaves viradas do lado de dentro, algo que ele sabia que não havia feito. As janelas também não abriam. O ar começou a ficar denso, difícil de respirar. Ao retornar para a sala, a fita continuava, agora em outra cena. O Renato do filme estava em frente a um espelho, olhando fixamente para o reflexo. O reflexo piscava em momentos diferentes, como se não estivesse sincronizado. Na TV, o reflexo sussurrou algo, e no mundo real, Renato ouviu a mesma frase atrás de si: você já passou da metade. Ao se virar, não havia ninguém. Porém, sua imagem no espelho agora sorria, um sorriso largo, distorcido, com os olhos negros. A figura na fita começou a sangrar pelos olhos, e a casa no vídeo começou a pegar fogo lentamente, em silêncio. Renato começou a sentir o cheiro de fumaça real, vindo do corredor. Desesperado, Renato tentou quebrar o espelho, mas seu punho atravessava o vidro como se fosse líquido. Do outro lado, sua cópia o observava, imóvel. A TV, agora com uma qualidade perfeita, mostrava Renato ajoelhado no chão, sendo cercado por vultos escuros. Eles sussurravam frases que não faziam sentido,
mas martelavam em sua mente como se fossem comandos. Um deles se destacava: "Você é o último ato." A sala começou a escurecer naturalmente, mesmo com todas as lâmpadas ligadas. As sombras tomaram conta, e os vultos saíram da tela, caminhando lentamente em direção a ele. Renato gritou, mas sua voz não ecoava. Era como se estivesse num vácuo. A TV exibiu então a cena final do filme. A câmera afastava-se lentamente da casa em chamas, enquanto uma voz feminina dizia: "Fim da fita. Início da prisão." E com isso, a imagem congelou. Quando os vizinhos perceberam um cheiro de fumaça e chamaram os bombeiros, encontraram o apartamento completamente intacto, nada havia pegado fogo. Mas Renato não estava mais lá. A única coisa na sala era a fita cassete ainda rodando, mesmo com o aparelho desligado da tomada. Um dos bombeiros, por curiosidade, levou a fita para casa. Naquela noite, foi encontrado em estado de choque, murmurando frases desconexas, sempre repetindo: "Eu estou dentro. Eu sou o final." Desde então, a fita reaparece misteriosamente em sebos e lojas de usados, sempre sem rótulo, sempre com o mesmo bilhete: "Este filme termina com você." E quem assiste, jamais volta a ser o mesmo. A recomendação permanece clara, escrita nas entrelinhas da maldição: não assista filme de terror sozinho. Felipe era técnico de som freelancer, especializado em restaurar fitas antigas para arquivos digitais. Seu trabalho colocava em contato com gravações esquecidas pelo tempo rolos de VHS, cassete, até fitas de 16 mm. Um dia, recebeu um pacote sem remetente, com uma fita VHS desgastada e um bilhete escrito com uma caligrafia trêmula: "Converta, mas não assista. Principalmente, não assista sozinho." Como sempre fazia, Felipe ignorou o aviso. Ligou o equipamento em seu estúdio improvisado no quarto, inseriu a fita no videocassete conectado ao conversor, colocou os fones de ouvido e deu play. A tela tremia com interferências e ruído branco. A imagem surgiu aos poucos: uma sala mal iluminada, uma figura sentada numa cadeira, de costas, e um ventilador girando lentamente no teto. Um chiado grave preencheu os fones, mas havia algo além disso, como se alguém sussurrasse atrás dele, em sua sala. A figura no vídeo não se movia, mas o ambiente parecia pulsar. Felipe tentou ajustar a nitidez, mas quanto mais nítida ficava a imagem, mais distorcido parecia o som. Ele tirou os fones e percebeu que o som ainda continuava vindo de dentro do cômodo, não do vídeo. A câmera no filme começava a se mover lentamente em direção à figura sentada. A imagem ficou clara por apenas 2 segundos, e o rosto apareceu: o próprio Felipe, com os olhos vazios, encarando diretamente a lente. Ele paralisou. A respiração acelerou, a mão trêmula tentando pausar o vídeo. Não conseguiu. A tela começou a piscar, intercalando imagens de sua própria casa, captadas por ângulos que não existiam. A câmera do vídeo parecia estar dentro de sua residência, revelando cômodos do apartamento em tempo real. No reflexo da televisão, viu alguém passando rapidamente atrás dele, mas ao virar-se, não havia nada. O vídeo seguiu com a câmera invadindo cômodos idênticos aos da casa de Felipe. Entrava no banheiro, mostrava o quarto, o corredor, e então parou diante da porta do estúdio onde ele estava sentado. A maçaneta girava lentamente na tela. Felipe congelou. Olhou para sua porta imóvel. Mas um som de render metálico ecoou no ambiente real. A fita continuava. A porta no vídeo se abriu devagar e a câmera entrou. Lá dentro, o estúdio. No canto, ele mesmo, de costas para a câmera, trabalhando. A figura atrás dele, imóvel, com um manto preto e o rosto coberto por uma sombra densa. Felipe sentia a pressão no peito aumentar. Tentou sair do estúdio, mas a porta não abria, como se estivesse selada. A televisão tremia, os ruídos se tornaram gritos abafados, e a voz de um locutor sussurrou no fundo: "Você converteu, agora pertence." A partir dali, a fita mudou. Mostrava uma versão distorcida do mundo, como se estivesse em um pesadelo. A casa de Felipe estava destruída, repleta de marcas nas paredes, mãos negras que escorriam tinta. No vídeo, ele próprio andava pelos cômodos, murmurando frases sem sentido e batendo com a cabeça nas paredes. No canto da tela,
A figura encapuzada apenas observava. Felipe gritava para a tela, tentando parar o que via, implorando por controle. Mas a realidade dentro do vídeo se tornava mais concreta do que o que havia ao seu redor. Espelhos da casa começaram a rachar sozinhos. O monitor do computador exibia mensagens que ele não digitou. Um sussurro insistente se repetia no ambiente: não assista sozinho. Nunca sozinho. Nunca sozinho. A TV mostrava uma contagem não de tempo, mas de cópias. A cada frame, o número subia. Um novo espectador, uma nova vítima. Felipe decidiu desconectar tudo. Puxou os cabos, desligou o disjuntor, quebrou a fita ao meio. Mas nada mudou. A imagem na televisão permanecia viva, como se a fita nunca tivesse existido. Agora, ele se via preso do outro lado da tela. Sua imagem, confusa e desesperada, implorava por ajuda, mas o som estava mudo. A figura encapuzada colocou a mão em seu ombro e murmurou algo inaudível. Na sala real, Felipe gritava, mas nenhum som saía. O estúdio estava selado. O tempo não passava. Os ponteiros do relógio giravam ao contrário. O celular estava morto. E a única luz vinha da TV. Ele estava preso, e agora era parte da fita. Um dado novo apareceu na tela. Conversão 100% completa. Em seguida, um aviso final surgiu, em letras vermelhas e distorcidas. A próxima cópia será feita automaticamente. Na manhã seguinte, a porta do estúdio estava aberta. Nenhum sinal de Felipe. A casa estava intacta, exceto pelo videocassete e o monitor, ambos ligados e com uma única tela exibida, um formulário para download. Em menos de 48 horas, o arquivo se espalhou em fóruns sombrios da Deep Web, com o nome Felipe_V01_final.avi. Aqueles que assistiram reportaram experiências semelhantes, sensação de ser observado, mudanças nos espelhos, vozes em ambientes vazios, e o reflexo que age de forma independente. Ninguém conseguiu deletar o arquivo. E toda vez que alguém tenta apagá-lo, o vídeo começa do zero, mostrando exatamente o ambiente da nova vítima. O mesmo aviso acompanha cada cópia. Você pode converter, mas não assista. E nunca, jamais, assista sozinho.